O restante vai estar por streaming, né? Eles vão estar fazendo as perguntas para mim. E Claro. deixa eu te apresentar, né? Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma palestra, né? Maravilhosa. Já vou contar porque ela é tão maravilhosa assim. Meu Deus. Ai, meu Deus. Expectativa. Lá vem. Também. Primeiro, Tem né? alguém dando uma volta aqui no Sim, nosso estúdio, tá? Joãozinho. Dá um oi, filho. Agora ele vai brincar que a mãe vai começar a palestra, tá? Coisa de Querido. internet online ao vivo, né? Vai lá, Lívia. Camilinha, eu vou pedir você desligar a câmera, tá? Deixa ela desligadinha, por favor. Então, pessoal, essa é a professora Ione Bertoncello. Estou na faculdade, né, desde 2013, e isso aqui hoje é um reencontro muito bonito, porque a Ione foi minha orientadora da faculdade, né, foi minha professora, e ela é a culpada da Neuza estar comigo desse jeito. E a gente sempre teve um contato muito bacana, uma pessoa que eu admiro muito, e a gente conversando várias vezes e acabava não dando certo. A Ione também acabou saindo para outros momentos da vida, e agora ela está retornando com força total na Neuro, e ela está trabalhando com mentorias, então ela tem uma bagagem gigantesca. Acho que é uma palestra assim que eu acho que ela é para abrir horizontes de vocês. Eu acho que é uma palestra para vocês entenderem um pouco mais da Neuro, como que ela começou, para onde que ela está indo. E eu sempre digo, sabe, Ione, quando a gente fala de uma técnica, ou quando a gente fala de uma área, todo mundo tem que assistir. Ou para amar, ou para dizer assim, não vou seguir isso. Porque quando chega lá, às vezes a gente se arrepende, né, de não ter estudado um pouquinho mais daquela área. Ontem mesmo, né, só para resumir a história, deixar a palavra contigo, uma aluna me ligou que está trabalhando com neuro, e ela sempre dizia para mim assim, Lívia, não é a minha área. E hoje ela está tendo que fazer uma pós, ela se encontrou na neuro, então eu falo assim, tá vendo como são as coisas, né? Às vezes a vida, ela dá um boicote na gente que a gente não espera, né? São situações que a gente passa que a gente nunca pode deixar as portas fechadas, né? Então, assim, abra a cabeça, ouçam, talvez o que a Ione fala hoje da Neuro vai valer para as outras áreas, vai valer para a sua vida. Então, eu agradeço a participação de todos. As perguntas vocês podem ir me mandando. Aí, Ione, conforme a gente vai tendo um time, assim, eu vou te perguntando, tá bom? Claro. Sem te interromper muito, mas para a gente poder também tirar as dúvidas deles. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite, e a palavra é sua. Obrigada, gente. Nossa, que orgulho estar aqui, que orgulho de ti, principalmente, né? Tô assim, o sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso, né? Então, assim, eu vendo a Lívia, né, despontando aí, tendo, né, assumindo cargos de responsabilidade, que eu sei que ela é super competente para estar à frente de tudo isso, para mim é um grande orgulho ter feito parte da tua formação, né, Lívia? É algo assim que sempre você é uma aluna que está na minha história, né? Então, na verdade, acho que a gente se conhece desde 2003, que foi quando eu cheguei em Cascavel, né, nos primeiros semestres, enfim, aí depois a gente foi se aproximando e construímos uma amizade muito bacana juntos, né? E isso que é o mais legal de tudo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou começar a partilhar a tela aqui, senão eu vou ficar falando, né, toda a tela. Não, peraí. É o outro aqui que eu tenho que acionar, a Lívia. A janela, a Lívia me ensinou tudinho, gente. E eu ainda não aprendi. Aí, deu certo? Vocês estão vendo a tela azul? Sim, tá certinho, Da tranquilo. palestra, né? Assim, eu não estou muito acostumado com o Meeting, tá? As minhas mentorias eu trabalho com o Zoom, mas é porque eu ainda não consigo pagar o Meeting, mas um dia eu chego lá, tá? Bom, então, como eu estava falando, assim, a gente tem, e acho que assim, a Lívia pegou bem o gancho da questão de abrir horizontes, né? Durante a faculdade, eu acho que a faculdade, né, Lívia, é uma fase que a gente tem que ser generalista, né? A gente tem que ampliar horizontes. Não podemos ficar somente
tentando definir, porque eu gosto de horto, entrei desde que eu sempre quis fisioterapia, eu gostava de horto, você sempre dentro da horto, daqui a pouco você está fechando o teu horizonte, né? E hoje a gente sabe que os profissionais de grande sucesso, ou aqueles que desenvolvem mais criatividade, são aqueles profissionais que conseguem fazer maiores links entre áreas diferentes, ou eu vejo assim que o futuro se encaminha para as pessoas mais múltiplas, né? Aquelas que conseguem abraçar várias coisas, mas também fazer as pontes, né? Não simplesmente fechar as caixas, e sim abrir. Quanto maior a capacidade do aluno em fazer isso, maior é o seu sucesso dentro do mundo atual que a gente está vivendo agora, né? O mundo agora ele não pede mais profissionais engessados, né? A gente precisa de profissionais altamente flexíveis, que dominam várias ferramentas, que não só uma técnica em si, e isso é um contínuo, né? É uma realidade que está aí, está presente, é o hoje já, não é mais o futuro, né? Então, quando a gente está falando aqui de uma área específica que é a neuro, eu vejo assim, a neuro como a mãe de todas, né? Foi na neuro que a fisioterapia começou, é na neuro que a fisioterapia se estrutura e é na neuro que a fisioterapia está, assim, ancorada no seu futuro. Isso, assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Então, assim, aquele aluno que gosta de estudar tudo, menos a neuro, invariavelmente, como você acabou de falar, ele vai ter que voltar e um dia estudar. Porque cada vez que a gente vê mais aí o pessoal da ortopedia avançando, treinamento desportivo, tudo está se voltando para a questão do controle motor. Então, assim, estudar controle motor é a base de todas as áreas da fisioterapia. Você fala de uma ginecobstetrícia, você sabe do sistema nervoso autônomo, você sabe de uma endometriose, que tem os componentes do sistema autonômico, então tudo isso envolve também a neurofuncional. Né? Eu deixei uma tela aqui para vocês, eu acho que depois a gente pode partilhar esse PDF, né, Lívia, com o pessoal, mas enfim, fazendo uma pequena história, enfim, eu me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, em 1999, então aí se passaram 20 anos, e desde a graduação eu tive sempre envolvida com os professores de neuro, né, ou da pediatria em si, né, pediatria hospitalar, aquela coisa mais UTI-RN. Mas eu lembro, assim, que meus primeiros estágios foram com as gestantes, daí depois logo eu entrei na pediatria e UTIs RN pediátrica, aí depois eu já fui avançando para a área de neuroinfantil e depois a neuroadulto, e aí eu me apaixonei e fui embora, né? Sou fisioterapeuta, então, com esse viés, né, da neurofuncional, mas também fiz o mestrado em engenharia de produção, acabei estudando a cadeira de rodas, as órteses, próteses, enfim, algumas coisas nesse sentido. Fiz a minha formação em Bobat em 2002, que eu terminei, e o Cabat eu terminei em 2006. E desde então, eu venho trabalhando na docência, né, que eu comecei a dar aula em 2001, e aí eu acabei agora, nesses últimos anos, retornando para a neuropediatria, trabalhando com Pedia Suite e Bobat, né, numa clínica de neuropediatria, e ao mesmo tempo, então, trabalhando agora com as mentorias das minhas queridas alunas e alunos aí pelo Brasil, né, e se Deus quiser, com o tempo aí até em outros países, porque eu vejo que as questões da neurofuncional, elas passam à realidade brasileira, né, e hoje com o advento da internet e de tudo mais, a gente vai conseguir chegar em em países até que precisam muito mais do que o Brasil, né, se a gente for pensar em países com menor alcance, né, da população aos serviços de saúde, a gente tem muito ainda a contribuir. Bom, o que é a fisioterapia neurofuncional hoje, né? Neurofuncional, ela, como eu falei, ela é a base de todas as áreas. Se a gente, não é querer puxar a brasa para o nosso assado, né, Lívia? Mas, assim, a gente tem que pensar que o maior sistema, o sistema que coordena todos os outros sistemas é o sistema neurológico. Então, se a gente não tiver isso bem claro, a gente pode... em qualquer das áreas que você vai trabalhar, você tem que estar claro que por trás tem um sistema nervoso, um neuropsicossocial envolvido, que está sendo a base daquela patologia. E uma boa compreensão da neurofuncional, ela é fundamental. Por que eu pus aqui um lançamento, né? Porque é ela que prepara todos os sistemas para serem lançados no processo de reabilitação.
né? E por que eu falo para a função? Então, preparar seria o primeiro estágio, né? Lançar e alcançar a função, seja ela qual for no processo de reabilitação, no final das contas, a gente está falando de uma funcionalidade, seja lá controlar um xixi na gineco-obstetrícia, lá, né, nas aulas com as mãezinhas, do parto, a gente está falando de um atleta, de uma reabilitação de tornozelo, de um joelho, a gente está falando de uma condição cardiorrespiratória, essa função, ela é a base da fisioterapia, a gente entender a funcionalidade integral deste órgão, dentro da ação nesse corpo físico, ele passa por um controle neurofuncional. Então, quem não entender essa base, vai estar sempre trabalhando meio que, vamos dizer assim, sem o seu arsenal completo, né? Ele vai estar trabalhando nas partes mais superiores e não vai estar estruturando o seu trabalho no sólido, que é a neurofuncional. E hoje, a gente fala muito na questão, assim, de como que é esse trabalho de neuro, por que ele tem evoluído tanto, por que hoje, eu vou voltar um pouquinho aqui, acho que eu consigo, isso. Eu pus esse foguetinho, pessoal, porque, assim, eu vejo a neuro nos últimos 10 anos como alguma coisa que decolou, e deu um salto tremendo. Como eu venho acompanhando nesses últimos 20 e tantos anos, a gente percebe muito claramente que nos primeiros 15 anos meus de formada, a neuro, ela estava num patamar. E, de repente, agora, nos últimos 5, 8 anos, a neuro decolou. E por que ela decolou? Porque aconteceram algumas coisas específicas que eu vou falar para vocês nesse discorrer aqui, mas o mais interessante, assim, é que voltou-se, né, o olhar para o sistema neurofuncional. E a importância de um bom trabalho funcional no momento que ele vai dar a base para todas as outras funções. Então, vamos lá. Quando a gente fala de neurofuncional, da questão de andar para frente, para a gente evoluir, por que deu esse salto? Primeiro, porque foram associados vários métodos, né, em conjunto, e se colocou uma situação de disponibilizar pacientes que efetivamente, de uma forma, conseguem, né, dar o recurso financeiro ao fisioterapeuta, às equipes, e essa forma de recurso foi fundamental para desenvolver ainda mais uma área que ela só precisava desse pontapé, né, porque o resto ela já se garantia sozinha, né, porque a neuro, ela é muito forte por si só, ela é uma área que precisa de muito estudo, mas, ao mesmo tempo, quem estuda muito consegue alcançar altos resultados, e que são, assim, fantásticos em pacientes que têm lesões até mais graves, mas aí, depois que você consegue fazer tudo isso em pacientes com lesões graves, quando você chega em pacientes sem lesão neurológica, fica tudo muito mais tranquilo, não é mesmo? Então, eu falo muito que a neuro, assim, e com os pacientes, a gente tem sempre que estimular que a roda ande para frente, que a gente consiga fazer esse giro de que tudo comece a andar para frente num sistema multi, né, onde a gente vai ter lá outros profissionais trabalhando conosco, mas que a gente consiga evoluir com esse paciente e não deixando pontos de trava nessa roda, ou pior, né, a roda andando para trás. E para a gente pensar nessa rodinha andando para frente, é interessante a gente rever, né, como que a neuro foi no passado, como que ela está hoje e como que ela vai ser aqui no futuro, né, para a gente refletir para onde que a gente caminha, afinal. Então, para entender um pouquinho esse processo, eu trouxe para vocês uma revisão dos últimos 100 anos da fisioterapia neurofuncional no Brasil, né, que foi mais ou menos o tópico que a gente propôs aí para a Lívia, né, que é, na verdade, uma sequência, né, desde praticamente, assim, onde as coisas mais começaram a aparecer, que foi em 1920, e na sequência até hoje, para que a partir dessa análise a gente possa ter um deslumbre, assim, de, um insight, né, ou ver para onde que afinal a gente caminha, para onde que a gente vai. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, hoje, né, dos treinos em suspensão, dos protocolos em suspensão, dos treinos de marcha e tal, a gente volta para as bases lá de 1920,
quando se começou a estudar a cinesiologia, as polias, né, as rodanas, né, lembram da roda de ombro, né, que o povo, a gente usou por muitos anos essa roda de ombro, e se colocavam os pacientes em leito, né, com rodanas, para fazer movimentos, tem algumas fotinhos em alguns livros da neuro bem antigos, assim, que são bem interessantes a gente pensar, que aqui em 1920 eles começaram a entender o processo da física aplicado no corpo humano, ou seja, as bases da biomecânica, né? Depois de 1940, por aí, na década de 40, se passaram 20 anos com esses sistemas básicos, aí a gente teve uma primeira guerra, então muitos amputados, né, muito TRM, e aqui que começou a acontecer a coisa. Em 1940, se dedicou-se, né, às pesquisas mais aprofundadas, e aí surgiu o casal Bobat, surgiu o Cabot, surgiram outras técnicas que fizeram uma primeira revolução, vamos pensar assim, que foi a primeira grande virada, né? E a partir daqui, se estudou, né, ficou-se nisso por 40 anos praticamente, né? 40, 50 anos basicamente entre Bobat e Cabot, e a partir de 1980, enfim, as coisas começaram a caminhar para outro lado. Então, eu tenho esses 5 pontos que a gente vai desenvolver um a um, né? O primeiro deles, como eu já falei, na questão das polias, peso, suspensão, biomecânica, cinesiologia aplicada, onde o pessoal que veio dos esportes náuticos, por exemplo, que tinham, né, as rodanas como base dos barcos à vela, né, ou do uso em atividades esportivas mesmo, ou mesmo assim, tá lá no armazém, tendo que carregar uma carga com a polia, eu vi isso, eu posso associar com o meu paciente. Eles começaram a fazer essa relação. Como que eu poderia usar peso, carga para fortalecer o paciente por meio de cordas e rodanas, enfim. Em 1940, então, depois de se aplicar muito aquela cinesiologia mais passiva, eles começaram a entender que o paciente tinha que entrar em ação, né? O paciente tinha que fazer a força, o paciente poderia fazer movimentos baseados no movimento do bebê, baseados no desenvolvimento motor normal. E aí a gente volta um pouquinho para aquela teoria de que até 1920, 1930, a criança, ela não era considerada criança, tá? Para quem não, com certeza a Lívia já deve ter falado isso nas aulas de neuropediatria, mas as crianças, elas eram consideradas como adultos pequenos, né? Então não tinha essa visão da infância que a gente tem hoje. Muito, muito, muito menos, assim, de nada, assim, para eles, até que criança trabalhava, criança ia para a fábrica, né? Criança usava as mesmas roupas de adulto, só que em tamanho pequenininho. Então, assim, a criança, ela não era vista como hoje, que a gente vê a importância do brincar, de nada disso. Então, em 1940 foi que começou a surgir essa ideia de que criança é criança, que a criança tem que ser envolvida, né, numa outra realidade, para se desenvolver inteligência, enfim. Aí o Cabot também surgiu mais ou menos nessa época, onde se voltou, então, para os movimentos funcionais, né, os movimentos baseados não só no desenvolvimento motor normal, mas dentro de dinâmicas, né, de movimento, de padrões de movimento da cinesiologia, né, e movimentos de alcance, preensão, movimentos cruzados em X, dentro do que era esperado, linkando, então, com a atividade funcional já, né, como alcançar uma função. Tanto o Bobat quanto o Cabot tem isso muito forte, né, alcançar o gesto, a função pelo gesto motor. Em 1980, então, assim, como aí houve a virada da infância, né, só que era muito assim, motor, 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 né, como se movimentar, como ganhar força muscular, como permanecer em pé, como ter agilidade, postura, equilíbrio, deambulação, reações de proteção, se eu cair, como é que eu me defendo. Pouco se falava nas aferências sensoriais. Essa fala, ela começou a acontecer a partir de 1980, que foi quando surgiu realmente a integração sensorial, e aí que as TOs abraçaram tudo isso, né, mas assim, a história de você estimular o sistema vestibular,
o tato, preensão, né, propriocepção, equilíbrio de uma forma mais global. E aí se somou, então, ao Bobot e o Cabot que vinham já nessa sequência, né? Então, a partir daí, nesse conteúdo todo, que vamos lá, então, de 1980 a 2000 foram mais 20 anos, onde o que aconteceu? Começou, então, a somar o motor com o sensorial, né? Então, eles perceberam, opa, se é pela pele que eu sinto o meu mundo, se é pela propriocepção articular que eu percebo o meu corpo no espaço, como que a gente pode estimular mais esse corpo, né, de forma que venha de fora para dentro, um estímulo proprioceptivo maior. E aí que eles pensaram em começar a trabalhar com vestes, com roupas que, no caso do Adele, por exemplo, ela tem a função mais de sustentar, né, onde eles usavam essas cordinhas, igual a gente regula a mochila, sabe? Eles começaram a colocar cordinhas e regulagem para fazer a função da musculatura e, ao mesmo tempo, dar uma propriocepção para o paciente. Já o Teratog, ele trabalha um pouquinho diferente, ele trabalha com um estímulo mais proprioceptivo mesmo. Ele é muito leve, ele é de um tecido muito molinho, não sei se vocês já pegaram, já tiveram oportunidade de estar em contato com o Teratog. Ele chega a ser tão sutil que, se você puxar muito, dá a impressão que vai rasgar. Ele é como se fosse uma segunda pele, que envolve a criança, de preferência sem roupa, né, só com a cuequinha, enfim, a calcinha, mas o tato dele, no momento que ele abraça a pele, ele forma uma propriocepção e a estimulação tátil muito forte. E isso faz com que haja uma resposta de controle motor muito bom. Isso tudo começou a se pensar em 2000. Gente, em 2000 eu já estava formada, sabe? Tipo, foi ali, foi ontem, né? Então, em 2000 se usava essa roupa aqui. Então, vejam quanta coisa mudou. E era assim, ó, gente, a gente trabalhava com eu não me lembro de ter tido do pacientes com acesso a essa roupa, mas era muito trabalho seguinte, ó. Saia daqui, ia para o tatame, tatame bola, bola espaldar, tá? Barra paralela, alongava e mandava para casa. Era esse o trabalho de neuro, né? A gente fazia muito ainda focado no motor, com algumas coisas sensoriais, mas não tinha nem ideia do que era essa tal de estimulação sensorial, aferências, muito pouco, a gente nem se preocupava muito com isso. Hoje a gente sabe que, se não fizer as duas coisas juntas, a gente não vai evoluir com o paciente, né? E aí, essas vestes de 2000 para cá, elas começaram a dar um salto, assim, né? Até porque daí veio toda uma tecnologia em termos de materiais, né? E aí foi que a gente começou e ainda em 2000, eles começaram já a estudar as questões de suspensão, principalmente, né, no Tera, que começou, depois veio o Pédia, mas a ideia de você suspender o paciente com uma resistência de tronco, com borrachas, e colocar esse paciente em vestes que pudessem dar uma sustentação corporal contra a gravidade, só foi evoluindo, né? Aí, depois do Tera e do PED, veio ainda, que é já uma linha mais atual, de 2010, por aí para cá, que foi a questão da FlexCorp, né, que começaram a se usar. Então, aquele Teratog, que era mais molinho, para alguns pacientes não funcionava, então eles tiveram que trazer um velcro, algo com uma sustentação mais elaborada, mais firme, mais forte, e essa sustentação, ela é contida, né, por um velcro, mas, ao mesmo tempo, esse tecido, ele é flexível a ponto de não machucar, né? Então, não é igual você amarrar uma bandagem, né, ou pegar um esparadrapo e sair segurando o paciente. Não, você está dando uma sustentação, mas, ao mesmo tempo, com um estímulo tátil muito forte, um estímulo proprioceptivo forte, que mantém o paciente numa postura muito mais adequada. Só que sem deixar, assim, não está fazendo pelo paciente, não está assumindo a função do paciente. Ele mesmo tem que assumir e permanecer em pé. Esse último aqui, que é o walking, né, também é da FlexCorp, mas
É como se fosse um... Ou quando você põe, sabe aquelas porta-bebê que a gente põe na mochilinha, assim? Bota o bebê dentro do saquinho e coloca na mochila, ou alguns pais, né, colocam aqui na frente. Esse walking, ele está um pouco baseado nisso. Então, se estrutura o tronco da criança, se coloca os pezinhos dele na mesma plataforma do pé da mãe, ou do pai, enfim, e aí, na medida que a gente dá o passo, a criança dá o passo junto. Então, ele age como um simulador, né? Quem está fazendo parte da força da caminhada é o adulto que está ali próximo, e essa criança está sustentada. Isso não, obviamente, não é indicação para qualquer criança, né? A gente tem todas as avaliações para entrar com cada um desses sistemas. Mas o que eu quero dizer é que essas 3 fotos, elas demonstram bastante evolução em termos de vestes, né? Do que inserir como vestimenta terapêutica para os nossos pacientes. Não mais pensar apenas na força muscular ou num mecanismo acessório, por exemplo, de uma cadeira de rodas. Vocês conseguem perceber que é um intermediário, né? Como se a gente tivesse o ponto do meio, que são as roupas. Então, eu tenho a musculatura, o controle postural, enfim, que está problemático, e aqui eu tenho a cadeira de rodas, mas eu tenho que ter um meio termo. E nos momentos que ele não fica só na cadeira, que ele está em pé, ele pode usar essa vestimenta como algo que proporcione uma maior funcionalidade em todo o seu corpo. E aí, em 2020, assim, 2010, começou-se o estudo, né, dos terapédias, suspensões e como transferir parcialmente o peso. Em 2020, vamos botar assim, 18, de 18 para cá, né, 18 por aí, ou seja, essa nossa fase agora, a gente está falando muito nos protocolos de trabalho, né, como trabalhar a terapia intensiva. Então, se voltou para terapia intensiva. Então, não basta só você ter ter pédia, ter bobat, ter cabat, o que for, o diabo a 4. Eu preciso trabalhar com o paciente de forma intensiva. Né? O que é esse intensivo? 3, 4 horas por dia, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, sei lá quantas vezes, você tem que elaborar um protocolo. Mas essas semanas de intensivo, elas têm um período de 4 a 5 semanas, aí depois é dado os intervalos para repetir novamente. Eu vejo que aqui a gente está iniciando, tá? O trabalho está se iniciando, mas ele ainda não está bom, tá? Os protocolos, eles não estão acontecendo, porque assim, é muito bonito você ir lá fazer o curso, né? Aí você vê lá todo bonitinho, como é que é a sequência. Quando você traz para a sua clínica e começa a colocar em prática, não acontece de uma forma tão ideal e romantizada como a gente vê nos cursos, né? Então, a gente ainda precisa melhorar muito a questão de protocolos e do treinamento desportivo, né? Eu acho que, assim como a Lívia falou, que a gente tem que estar sempre muito aberto, inclusive, né, Lívia, é um curso, um mini curso, alguma coisa que eu ainda quero montar, que é a questão do treinamento desportivo e neurofuncional, né? E eu fiz uma live sobre isso, está lá no meu Instagram, que é quando eu falo que a gente tem que parar, né? Infelizmente, ainda a gente vê muito o paciente, né? O nosso paciente da neuro, como um paciente, né? Como alguém que está doente, e a gente não vê ele como um atleta. Por que eu falo atleta? Eu chamo de neuroatletas lá nas minhas lives. Porque a gente não está falando de doença progressiva, a gente não está falando de uma doença instalada, a gente está falando de uma sequela, de uma lesão que aconteceu e parou. Claro, né, tirando, obviamente, os progressivos, mas, em geral, nossos pacientes tiveram uma lesão e ponto. Agora, como que eu encaro isso? Eu tenho que perceber que isso é uma questão de treinar este ser humano com uma alteração. Mas ele é um ser humano em primeiro lugar, ele não é a alteração, ele não é o diagnóstico dele. Não precisa ser encarado dessa maneira. Ione está falando disso, eu vou só te interromper, que eu acho interessante, que aqui a gente tentou fazer, eu falo como fisioterapeuta, com o meu paciente, implantar o smartwatch para a gente conseguir verificar a frequência cardíaca, se esse paciente está tendo o gasto que ele deveria ter,
para condicionar fisicamente, né? Então, às vezes, uma pessoa que trabalha com desporto, ela pode ter um neuroatleta, e daí, como é que ela vai trabalhar se ela não sabe tono, se ela não sabe grau de espasticidade, se ela não sabe padrão, né, de patológico? É muito interessante isso. Sim, e também a questão, assim, Lívia, das fases de treinamento, né? Porque quando a gente tem um atleta de elite, por exemplo, ele tem lá o dia da Olimpíada, né? Ele tem o dia, ele sabe 4 anos antes do dia que ele vai competir. Então, eles estudam um ciclo bioquímico, né? De como levar o treinamento do atleta para que no dia da sua prova ele esteja no ápice. Tá? A gente vê isso muito no futebol também, que é o quê? A gente tem o ápice do atleta no momento da competição mais importante. Então, a gente tem que aprender com esses caras da fisiologia como treinar os nossos pacientes, porque o que acontece? A gente já teve paciente em exaustão, a gente já teve paciente em fadiga extrema, porque a gente não soube fazer a onda de evolução dentro desses treinamentos intensivos. Então, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é algo que eu vejo que a gente ainda precisa melhorar muito, né? E não simplesmente encaixar a agenda, né? Colocar todo mundo num saco lá e daí falar, não, fulano, tua mãe pode trazer 3 vezes por semana, não, outra pode uma. Não, eu tenho horário tal dia, não, aqui eu não tenho mais. Gente, isso ainda é o perfil de clínica, ainda é perfil do doente, né? Eu já estou dando spoiler, né? Porque eu vejo que o futuro é quando a gente vai fazer essa virada. Que o paciente não é mais paciente, ele é um atleta, a gente tem que trabalhar ele como atleta com suas alterações emocionais, com as particularidades de cada, tem habilidades que ele vai gostar, que ele tem facilidade, outras nem tanto, e tudo isso associado, como a Lívia falou, treinamento cardiorrespiratório, né, a questão dos exames bioquímicos, né, de estar mais por dentro disso, porque daqui a pouco você está levando o paciente à exaustão e nem está percebendo. E aí também a gente teve outra virada nesses últimos anos, que foi a questão do treinamento locomotor, né, que é a ideia de colocar o paciente em pé o quanto antes, né, estimular a marcha o quanto antes, né, levar ele para a vivência da experiência o mais cedo possível. Né, a questão da verticalidade, e isso a gente batia muito, né, Lívia, desde a época da graduação, assim, da prancha ortostática, né, eu lembro, assim, não sei se você lembra, Lívia, mas assim, que eu dava aqueles migué porque era assim, né, como era SUS, a gente podia atender só 45 minutos ou 50, não me lembro, cada paciente. Daí a gente dava umas migueladas, assim, para poder encaixar mais gente no horário. Então, assim, o paciente vinha, fazia lá os 50 minutos com o estagiário, aí depois ia para a ortostática para ficar mais uma meia hora na ortostática. A gente fazia tipo um circuitinho, assim. Então, o paciente ficava 2 horas de atendimento, mas o aluno já estava com outro paciente. Então, ele ficava com um olho no gato e um olho no queijo, né? No rato e no queijo. Aí ficava cuidando do paciente. Quem tiver livre ajuda a cuidar o que está na ortostática. Então, a gente tinha 5 estagiários e 6 pacientes na sala. Todo mundo tinha que ajudar a cuidar aquele fulano, por quê? Porque era importante ficar em pé mais tempo. E esse paciente a gente sabia, não tinha dinheiro, não tinha ortostática em casa, não tinha parapódio, não tinha nada. Então, a gente dava uma rebolada, assim, para que o paciente fizesse a físio de tatame e depois ficasse mais uns 30, 40 minutos em pé. E hoje já se sabe que não é só o em pé, né? A gente tem que, além disso, estimular a marcha em suspensão, né? A dinâmica, né, os geradores de marcha, né, os padrões de geradores de medula, estimular tudo isso para que automatize o quanto antes. Isso, inclusive, em adultos, né, em tetraplégicos, paraplégicos, né, e onde estão se montando essas mega estruturas, né, que é a coisa mais linda do mundo, né, quando é que a gente ia sonhar que ia ter tudo isso, só que, assim, isso envolve mão de obra, tá, isso envolve, aí que a gente entra em campo de trabalho. Observe que tanto aqui quanto aqui, a gente tem, no mínimo, 2 fisioterapeutas por paciente. Então, aqui a gente vê que não é um trabalho para ser feito sozinho, né? É um trabalho em equipe e uma equipe grande. Porque para você montar toda essa estrutura, para você ter segurança com esse paciente em pé,
eu preciso de um colega, no mínimo, ou até 3 pessoas, às vezes, que a gente já vê muito filme por aí, com 3 fisioterapeutas por paciente. Outro ponto que está decolando e está começando-se, né, assim como a eletroestimulação muscular é algo que eu, por exemplo, uso até hoje, eu gosto muito, eu acho que tem um efeito fantástico, está se iniciando, então, agora a estimulação transcraniana, com aparelhos extremamente caros ainda, né, um pouco, não tem, assim, uma acessibilidade, né, mas os efeitos, principalmente no hemiplégico, no decorrente de AVE, está sendo muito legal. Então, o pessoal está abrindo mão, o quê? Da tecnologia, né? Então, hoje a gente fala do universo voltado para a questão tecnológica também. Então, além das bases biomecânicas, a gente está vindo com muita questão da informática, da computação, do refinamento de técnicas antigas, né? Porque a aplicação de eletrochoque no cérebro é algo muito antigo. O problema é que não se tinha tecnologia para refinar isso. E hoje a gente tem, né? Tanto é que a gente está aqui com tanto conhecimento envolvido em TI, por que a gente não pode explorar mais isso e trazer isso para dentro da fisioterapia, não é mesmo? Aqui também, por exemplo, a Autoboc lançou essa órtese, né, essa CAFO, enfim, tem diversos modelos, mas ela é coordenada eletronicamente, né? Então, eles programam essa CAFO para fazer o padrão de marcha. Então, você liga lá que você quer uma marcha, um trote lento, aí o trote rápido, aí depois você vai regular ela para correr. Então, ela vai fazer, ela captura o impacto do solo e, ao mesmo tempo, devolve a impulsão necessária para que o paciente entre numa dinâmica. Então, por exemplo, em hemiparéticos, isso aqui é fantástico, né? Porque um lado, ele está acompanhando, mas o outro não acompanha. Eu falo assim que os hemiplégicos, eles têm uma difícil, né, situação de carregar sempre alguém com eles. É como se a gente tivesse abraçado noutra pessoa e ter que andar a vida inteira carregando mais alguém no lado pesado, né, que me atrapalha, que me enrola, esse meu lado direito que não funciona, e eu tenho que ficar carregando ele. Então, no momento que entra uma órtese dessa, que ajuda a carregar o lado, ele desenvolve uma simetria e parte para funções muito melhores. Então, a gente vê aí que a tecnologia unindo, né, o conhecimento biomecânico com a eletroestimulação, com as análises de sensores, dão um salto no aparelho locomotor, né, como um todo, ou até em membro superior. Então, é isso, né? Então, a pergunta que fica, para onde que nós vamos, né? Para onde que, o que seria o futuro, né? Porque se a gente for parar e pensar o profissional de qualquer área que conseguir parar, pensar e olhar para frente, né? Analisar o que está acontecendo no mundo e se focar e tentar imaginar o que acontece depois, ele traça um plano antes, né? Do que esse futuro aconteça. Então, você consegue fazer e quando a gente acerta de alinhar o teu plano com o desenvolvimento de toda a área, é sucesso garantido, né? Eu deixei os meus contatos aqui, Lívia, mas eu vou interromper para a gente começar o bate-papo, né? Essa foi só uma apresentação. Ótimo, que bom. Quanta coisa, assim, você começa a olhar e a gente passa isso para os alunos, só que eu acho que eu fui de um período muito de transição, porque quando eu me formei, tudo isso estava começando, então eu fui indo meio que no fluxo, né? E a gente não tem essa leitura, assim, da linha do tempo, né? Então você passa para o aluno, isso é bom, o artigo falou que isso aqui é melhor para esse paciente. Então você vai fazendo como se fosse uma coxa de retalhos, né? Você não consegue fazer essa leitura. Até tem uma professora que ela se formou, a professora Simone, ela se formou na mesma época que você, e ela mandou, falou assim, nossa, eu tenho a mesma leitura dela, porque ela falou que antigamente era tudo muito provinciano, né? A gente olha assim, e uma coisa, né, que você me ensinou, os alunos daqui a pouco, quando eles me encontrarem, eles vão falar, eu sei de onde você tirou isso.
Eu falo, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu falo para eles, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas esse paciente, no final do atendimento, ele tem que estar em pé. Então, assim, acho que eles devem ter falado, então foi com ela que ela aprendeu. Foi, tá? Mas tu lembrava dessa coxambrada que a gente dava? Não lembro se no teu estágio foi, mas era uma coisa... Na verdade, foi o estágio posterior, porque nós não atendíamos o SUS ainda. Foi depois, ou foi tipo... é verdade. Depois. Então, a gente pegava... A gente foi tranquilinho. Processo de reabilitação, daí abriu, assim, um monte de paciente, tinha que dar conta de todo mundo. O que a gente fazia? Não, mas ele precisa ficar em pé, então vamos lá. E a gente se revezava para tomar conta do paciente, era muito legal. Mas assim, Lívia, eu não pus aqui no Data Show, mas a gente também tem a questão agora, que também está vindo com muita força, que é a dieta cetogênica, né? Inclusive, segunda-feira eu vou fazer uma live sobre isso com uma nutricionista. Às 19 horas. Os alunos, eu estou frisando muito a questão da dieta, não na questão cetogênica, não entro nesses detalhes, porque eu acho que não é muito a minha praia, assim, não sou uma estudiosa disso, mas, por exemplo, sindrômicos, a gente sempre está encaminhando para nutricionista, porque hoje a gente sabe, por exemplo, alguns alimentos inflamatórios, eles vão fazer uma lesão, ou eles não vão proporcionar uma neuroplasticidade adequada. Até mesmo cardiopatias, né, que elas podem ser agravadas, ou até minimizadas. A gente tem uma paciente com Down, que ela é maravilhosa, assim, fenotipagem bem tranquila, bem pouca, e ela, quando chegou pra gente, a primeira coisa que eu fiz, hoje ela já não tem diagnóstico de cardiopatia, hoje ela é uma criança com cognitivo muito acelerado, assim, quando você compara com outras crianças com o mesmo diagnóstico, eu sei que todas são diferenciadas, porque elas são graus diferentes, mas você vê que é uma evolução satisfatória, além daquilo que a gente tem como prognóstico, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito bacana que eu vivenciei isso, Ione, infelizmente, eu aprendi com a vida. Porque, assim, ninguém a gente falou, né? Não, eu fui lendo artigos, eu fui entendendo, fui passando por situações em que eu falava assim, que foi a prática, né? Sim. E antes de fazer e assim, é muito interessante porque eu também não tinha vivenciado isso tão de perto, e aí, de repente, uma das minhas pacientes começou a fazer, foi inserida, né, na dieta cetogênica, e a resposta, assim, foi fantástica. Sim. Então, a gente começa a ver, na realidade, que existem muita coisa, e aqui o que eu falei também foi uma pinceladinha, né, gente, porque tem muito mais coisas que a gente desconhece do que o que a gente sabe. Eu sempre falo que a ignorância, ela é muito maior do que qualquer sabedoria, né, infelizmente, assim, a nossa ignorância, ela não tem fim. Não. Porque ela é muito grande. Então, o que a gente sabe é sempre tão pequeno, é tão pouco, né? Que a gente tem que ter essa postura de aprendiz o tempo inteiro. E aí, no momento que apareceu essa paciente, vai aparecer uma paciente com outra coisa, com outro. Porque foi num médico lá que falaram não sei o quê. Cara, baixa a bola, pega o livrinho, sabe? Vai para internet, vai ler, vai estudar, porque é aí que você vai aprender. Né? Porque ela é muito... O mar, como eu digo, o mar de ignorância, ele é infinito. Né? A gente sabe um pedacinho de uma pranchinha de surf que você está ali em cima, né? Aquilo ali que tu domina. Mas e o resto que existe, que a gente ainda não sabe? Né? E por isso que eu pergunto, como que vai ser o futuro? Uma coisa que eu percebi muito nesse período que eu fiquei um pouco afastada, e depois eu voltei para neuro, foi a questão, assim, que infelizmente acabou acontecendo, né, Lívia? Que foi quando surgiu os Tera e Pédia da vida, em 2010, né, que caíram, assim, esses coquetéis, sabe assim, quando você chega numa festa e se foi, assim, com pouca grana, e você fala, ai, meu Deus, não sei o que, né, aí o cara diz assim, não, os coquetéis são free, aí você fala, meu Deus, ai, que delícia, para de mandar todos, né, então foi mais ou menos assim, gente, a neuro era ralada, não tinha emprego, era só a pai, ninguém pagava, e de repente surgiram clínicas de terapia, elitizou-se, né? E aí assim, não, eles contratam, eles pagam um curso para você. Exatamente, aqui a gente tem muita gente. Uma realidade que a gente nunca imaginou, né, Lívia? Não.
Não. Agora alguém pagar um curso para mim, e ainda depois vai me contratar, e ainda depois vai pagar salário para mim, 13º e férias? Como assim? Então, assim, Se foi ele está algo fazendo isso, que... é porque ele tem lucro. E que as ninguém faz pessoas, isso. elas não têm essa... Quem agora é mais jovenzinho não tem essa noção do que era a relação da neuro, né? E aí, depois, só que o que aconteceu? Então, voltando ao raciocínio. As clínicas abriram, todo mundo estudou lá o pé de utero e saiu aplicando o protocolo, e muita gente virou as costas para os clássicos, tá? E aí que é meu calcanhar de Aquiles, né? Eu vejo que, assim, eu como boa, né, filha de gaúchos, enfim, a questão da tradição, eu acho que a gente nunca deve virar as costas para um conhecimento que ele já está estruturado. Você sempre tem que somar ao que já está comprovado. Não queiram, a boa evolução ou inovação, ela vem sobre algo que você melhora o que já existe, né, e vai construindo e consolidando. O que aconteceu? Muita gente só quer saber de terapédia e não sabe nem que primeiro a criança rola, depois ela, né? Vocês É entenderam o muito que eu quis bom, dizer, né? é muito bom ouvir isso, porque é o que a gente martela o tempo todo, né? O tal do problema principal, a função que você quer executar. E antes da gente, só tem uma pergunta de uma aluna, Ione, que ela queria Isso. que você explicasse um pouquinho. Você falou da estimulação transcraniana e ela falou que ela queria saber um pouquinho mais como funciona no M, se você acha que como que você quantifica esse efeito, se a aplicação é no lugar da lesão, porque ela queria saber um pouquinho mais. Assim, como é o nome dela? Enfim, Deixa eu ver, a Bruna, eu acho. É a Bruna. Bruninha? Porque é a Bruninha. Uhum, a Bruna Foma, do oitavo. Isso, Bruna, eu não tenho muita experiência nessa área, tá? É assim, eu nunca tive paciente, eu nunca apliquei. O que eu vi, entendo, é de algumas leituras que eu fiz, mas assim, é uma estimulação que ela tem várias formas de ser feita. Você pode fazer até IPC, tá? Não é só em hemiparético, mas as melhores respostas, e ainda estão assim, são pesquisas bem iniciais. E o que a gente sabe, né, que é o mais convencional, né, de saber, é que o aparelho bom é o aparelho importado e ele custa em torno de 30 a 35 mil reais, né? Mas ele é um aparelho que vale a pena, assim, no sentido de ser um aparelho bem calibradinho, desenvolvido em laboratórios melhorados. E aí, dentro desse aparelho, você tem lá lembram o FES, o aparelho de que você tem os pré-programas, né? Aí se aplica os pré-programas de eletroestimulação, aí tem os protocolos de cada tipo de estimulação que você quer realizar com o seu paciente. Aí vai partir do quê? Do básico de novo, né? Você vai avaliar o que você tem no teu paciente e você vai eleger o melhor protocolo para aplicar, né? Então, é basicamente isso, né? Mais coisas, eu vou ser bem sincera, assim, não é algo que eu domine no momento. O que eu quis trazer é a questão das evoluções, das inovações tecnológicas que a gente está presenciando no momento, mas realmente é uma coisa que a gente precisa estudar mais, né, Lívia? Tá Sempre, eu dentro sempre. do Os 12 alunos, anos. eu falo para eles que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? E eu fui, na época da graduação, uma aluna muito teórica no começo, e que a minha prática ela foi se desenvolvendo, né? E eu nunca, quando eu fiz o Bobat, e a Ione foi lá para divulgar um curso, e eu falei, meu Deus, mas a estrutura é muito brava. Aí ela olhou para minha cara e falou, bem feito, você está pagando um absurdo para fazer o curso e ouvindo desaforo. Se você tivesse então, assim, a gente aprende com a vida, não adianta, pessoal. Quando a gente vem conversar com você, a gente faz um bate-papo desse, eu acho mais relevante do que você estar aplicando uma teoria em sala de aula, porque a teoria, ela vai existir. E se o professor não deu uma teoria boa, tu vai lá e você estuda. Você vai lá e pega um Sim, livro e você estuda. sim. Agora, isso aqui que é como é que fala? Isso aqui é chão Relato de de, fábrica, né? Aqui é relato chão de, de fábrica, é pé na obra, né? é A pé gente na tem muito obra, pé exatamente. na obra, assim. É o que sai. É o que hoje também que eu estou um pouco chateada também, é que está vindo muito essa conversa do tal do baseado em evidências, sabe? Ah, porque é o baseado em evidências, né? Ou seja, se não está no artigo científico, não será Não feito. presta. Não Exato. presta. Só que assim, eu primeiro que eu venho de uma formação de mestrado dentro das tecnologias, então quando eu entrei no mestrado, a primeira aula que eu tive foi sobre criatividade.
E a criatividade, eu falava, tem que falar assim, Oi. o que é isso mesmo? Assim, então, para você, a tua criatividade ser alta, você tem que pensar fora da casinha. E para você pensar fora da casinha, você tem que se arriscar a pensar, né? E A ir fazer. a criar. Então, o ser criativo, ele tem que criar, ele tem que imaginar coisas como uma criança, coisas que não existem. Ah, se eu pudesse pegar esse aviãozinho de papel e ir para a Lua, né? A criança pensou isso, porque na cabeça dela isso é possível. Agora, Sim. ela, isso não está no artigo. E se Não. ele pegar um coisinha e vai para a Lua? Não está no artigo. E aí, eu não posso reter o poder de criatividade dos meus alunos Nunca. pensando só em evidências. E segundo, quem diz que o que a gente fazia, Lívia, quando não, gente, o Medline, a gente tinha que pagar um horror um artigo, tá? Nossa, hoje tem o Science Hub. Quando eu estudei, o Medline era um negócio assim, ó, vi um CD-ROMzão, assim, ainda que eu já tinha Sim. CD-ROM, né? Olha que chique que já era. Ou aquele disquetão, sabe, preto, assim, aí você enfiava, tinha que pesquisar, mandar trazer, Sim. pagar um boleto lá, de uma GRU, não sei o quê, daí um mês depois ia na tua casa pelo correio um Xerox, que tu nem garantiu o Xerox, que às vezes, e tudo em inglês, e com o Xerox meio borrado, assim, que você nem conseguia ler direito. Então, É. como que nós poderíamos ficar só no artigo? A gente não tinha como. Então, a gente ia Não. muito para livro clássico. Eu lembro que tinha um livro de Cabot em espanhol, que veio da Argentina, que uma professora lá do Rio Grande do Sul foi fazer um congresso e trouxe, e nós tudo xerocava aquele Cabot. E hoje eu falo assim, ó, se os alunos pelo menos fizessem o que estava naqueles livros, a gente eu acho que saberia muito mais do que é feito hoje, porque o que acontece é que tem acesso a 1 milhão de informações, mas na hora de fazer realmente alguma coisa, já não sabem mais nada. É Dá o que um eu branco. falo para eles. Quem que é o profissional que, por exemplo, vai para um tatame igual a gente vai, ensina eles a rolarem, ensina eles a fazerem as posturas, e pega um paciente, demonstra para eles, faz eles pegarem no tônus. Isso é o que é mais rico, entendeu? É isso que vai fazer com que eles cresçam e que eles indaguem a conduta, que eles sejam criativos. Né? O João, do sexto, ele está perguntando com relação à parte desportiva, você teria algum curso? Vamos ver se a nossa ideia bate aí. Se ele teria algum curso que você colocaria para ele, que ele pudesse fazer, para entender um pouco mais da neuro, para trabalhar com o desporto. Inclusive, assim, que auxiliasse tanto na parte motora, quanto na parte emocional desse atleta, enfim. Acho que ele está falando de atletas em geral, né? Não só o neuro, mas, assim, que ele pudesse entender um pouco mais essa base da neuro para trabalhar com o desporto, né? Ah, mas vai direto pro Cabot, então. Eu sabia. Com certeza. Como é o nome dele mesmo? João. João, assim, mesmo nome do meu filho. João, assim, o Cabot, ele foi um método que foi desenvolvido, que ele é neuroproprioceptivo, tá? Então, assim, né, ele tem as duas visões. Então, você trabalha tanto a questão motora quanto a músculo esquelética. Então, quando a gente trabalha, tanto é que, assim, ó, não é novidade nenhuma, tá? E tá vindo com tudo, assim, a gente tá vindo e vai pegar de rodo, tá? Então, quem quiser, encaixa neuro. Né? Pega, porque o rojão tá passando, o avião tá passando, tu te pendura e vai. Porque, assim, pilates para cadeirantes, tá? Então, tá Sim. vindo assim, ó. Aí eu vou abrir um estúdio de pilates só para atender neuro dentro do pilates. Cara, o que vai fazer no pilates? Vai fazer neuro? Não vai fazer pilates, né? Então, assim, vai fazer uma adaptação. Mas quem é Sim. que vai, né, definir? Vai ser a neuro. E dentro olha só, as três coisas. Neuro, né? Então, as bases lá vamos pegar aí um paraplégico, né? Então, as bases da neuro para avaliar lá, dermátomo, niótomo, tá. Aí depois, o Pilates, para saber das molas, das polias, das forças, do core, etc. E aí, junto, vai fazer lá no Pilates as diagonais do Cabot. Então, você vai ter uma junção de 3 métodos para trabalhar com um paciente neurológico. E Sim. isso, você pode pegar tudo isso e fazer no cara do vôlei lá. Tá, João? Então, assim, se você souber neuro, você vai aplicar o quê? Diagonais de Cabot, pilates,
Lívia, não sei se era da tua turma, já era da tua turma anterior, o Maurício. O Maurício fez um TCC onde ele aplicou o Bobat para correção da hipercifose torácica. Da Numa moça de uns escápula, que ele usou radiografia para comparar, lembra? radiografia, ele ganhou não sei quantos graus lá. Sim. Fazendo o quê? Com que ele pegou a menina, que não tem problema nenhum, uma menina, né? 35 anos, né? Uma mocinha, né? Um bebê. Um bebê. E colocou ela para fazer as posturas do Bobat. Então, ela fazia lá o semi-ajoelhado, as transferências, na bola, né? A questão dos 3 planos, sagital, frontal, transverso. Ele ficou repetindo uma série de manuseios durante um mês e meio, que era tudo rápido, né? Tinha que fazer os TCC em 6 meses. E fez um raio-x antes e depois. Ganhou lá não sei quantos graus, acho que foi 4 ou 5 graus na hipercifose dela. Então, eu sempre falo assim, ó, João, se dá certo num cérebro que já está todo destruído, todo detonado, que está queimado, às vezes nos 90%, imagina no cérebro bom, cara. Imagina num atleta. Se você sair aplicando Cabot em atletas, os caras dão... E aquela minha live, eu falo do nadador, do Phelps, né? Que ele entra para a piscina, ele ganha lá, ele fica no topo não sei quantas Olimpíadas, por que será? Porque ele tem um trabalho de neuro atrás. E a prova disso é que um dia ele entrou para competir cheio de ventosa. Tá? Tinha as marcas da ventosa. Por quê? Porque ele tem um físio atrás dele, fazendo um treinamento neuromuscular. Então, o atleta de ponta hoje, ele invariavelmente, ele tem um trabalho de neuromuscular atrás. E se não tiver, não vai ser atleta de ponta. Passando anos e vendo tudo para ganhar força e para ganhar amplitude de movimento e a coordenação, né, o sinergismo muscular adequado, o gesto, o Cabot, ele é fantástico. Ele é fantástico, assim, eu não vejo outro resultado. O meu trabalho do TCC foi com Cabot, e a gente trabalhou dor em ombro doloroso de AVE, com 3 sessões, e tinha sanado toda a dor deles. Então, ele vai atuar de forma efetiva. Isso que você está falando que, se no neuro ele atua muito bem, imagina na ortopedia, né? Imagina num desporto, até mesmo ali até mesmo na respiratória, uma coisa que eu ensino muitos alunos a trabalhar, o Cabot numa UTI, por exemplo. Aqui nas UTIs eles estão tendo a prancha ortostática. Olha, que legal. Dentro da UTI, até Cabot de diafragma, gente. O padrão, mesmo que for passivo do Cabot, o João está no 6º, então ele vai ter a neuro agora no 7º. Ele está se preparando para, eu brinco que é a lavagem cerebral. E não, lá, assim, a ortopedia está se rendendo, porque, por exemplo, a quiropraxia está vindo com muita força, a questão da mobilização neural, né, a liberação das fáscias, e aí entra também na psicologia, né, que ele falou na psicologia do atleta, não existe um curso também que vai agrupar tudo, tá, João? Então, assim, é interessante também a gente trabalhar com colegas muito bons, né? Hoje, na clínica que eu trabalho, a gente tem um psicólogo. Então, é muito importante, onde ele aborda a criança em si, mas principalmente a família, né? O conduzir, né, o todo, porque tem muita TO que acaba tendo que dar uma de psicóloga, daí o físio tá dando de psicólogo, o fono tá dando de psicólogo, quer dizer, cara, eu não sou formada, não tem nada a ver com isso, né? Preciso de alguém para dar essa retaguarda, tá, gente? Porque senão a gente também enlouquece. Então, é interessante... E terapias complementares, por exemplo, a acupuntura, ele vai adorar ouvir isso, porque ele gosta muito dessa área, mas a acupuntura, ela ajuda também, que são áreas da fisioterapia que também podem ser complementares para uma ansiedade, por exemplo, de um atleta, né? Agora a gente está vendo também que a hipnose, né, foi muito efetiva a fisioterapeutas também, então, quer dizer, tem um monte de coisas que a nossa área é muito ampla, né, então a gente precisa saber, claro que é natural para os teus alunos agora, né, Lívia, que eles estão assim nesse mar de situação, ai meu Deus, eu não sei o que eu pego, será que eu gosto disso, não gosto daquilo, ai o que eu sou, quem eu sou eu, para onde eu vou, né? É normal, nessa fase a gente fica bem perdida, mas não se preocupem em decidir nada agora, né, vão se preocupando em conhecer, vai lá, dá uma choradinha aqui, vai de novo, pode assistir essa aula, vai assistir uma aula, eu falava assim, o tal do aluno especial, né,
Você vai lá, não sei se é possível, mas de repente, pô, fala com o teu professor, assim, posso assistir mais, eu tô no sexto, posso dar uma aula do oitavo lá, eu posso dar uma olhadinha como é que é, claro, agora, Baixarada, né? não tá no presencial, mas enfim, quando der, né, para a gente ver se realmente, será que eu vou gostar mais lá na frente? Não, é sempre bacana. Eu sempre converso com os alunos que eles falam, professora, quando você descobriu que você queria neuro? Eu sempre quis neuro, né? A Ione, ela me deu aula no segundo período de psicomotricidade, gente, antes de dar neuro, né? E lá eu já sabia, e nem por isso eu deixei de fazer projetos em urogineco. Eu nunca deixei. Você sempre foi boa aluna em tudo, Lívia. Não tem uma pessoa que reclamava da Lívia, gente. Ela fazia tudo, todos os relatórios. Fazia projeto em terapia manual. Aluno muito bom, eu falo que assina, tá? Aluno que é muito bom, ele vira professor. Então, assim, é praga. Então, se você é aquele aluno turma de fundão, tu é o cara que vai atender, que vai estar na clínica, né? Os que são top, capa de revista, eles vão virar tudo professor, tá? Mas só que, assim, é muito bom ser professor também, mas é uma responsabilidade tremenda também, né, Lívia? Muita. E a gente... E retomando o que você falou, nem olhei se tem mais pergunta dos meninos, podem ir perguntando, gente. O João mandou te agradecer pela resposta. Duas coisas que eu acho que você comentou, e acho que a gente tem que dar uma retomada, que também se falou no começo, eu acho que tem que frisar. A Ione falou muito do início do controle motor, que serve para todas as áreas. Gente, o primeiro livro que eu comprei na faculdade foi o livro de controle motor do Shumei Alacote. E ele andou comigo a vida inteira, entendeu? E é um livro que talvez hoje, porque eles me perguntam muito, que livro eu compro, professor, agora na faculdade? É um livro de cabeceira, porque você vai usar ele em todas as áreas. E às vezes quando eu falo, assim, porque eu nunca trouxe muitas palestras de neuro, até porque para eles, até o pessoal do segundo período deve estar estranhando, fala, nossa, professora, mas teve palestra de neuro no congresso, está falando agora, mas é porque, gente, como a disciplina de neuro sempre foi ali da faculdade, e eu como coordenadora, parece que fica puxando a brasa, né, e às vezes eu converso muito com os alunos, que a neuro, gente, ela é a base de tudo. Então, se você atende neuro, você atende tudo. É isso que é bacana. Né? Quando você tem a base, você entende. E eu não estou falando assim da neuro do tatame, do atender ali, mas a neuro na sua base, na sua teoria, até mesmo nas práticas, a mão que a gente desenvolve na neuro, né, Ione? Sim. E, invariavelmente, eu acho que a gente pode voltar também naquilo que a gente estava falando de uma aluna tua que te ligou e tal. Porque, assim, a neuro sempre tem emprego, tá? Sempre tem. Assim, porque, assim, o cara tá com uma dor no joelho, tá com dor na coluna, aí ele vai na farmácia e ele compra um remédio, tá? Agora, como numa família recebe uma criança com paralisia cerebral, ela não vai ter onde comprar remédio. Não adianta botar paninho quente, fazer o chazinho da avó, que não vai passar. E aí é onde, assim, tem muito cliente. Tá? E hoje, por exemplo, eu vou dar mais um bizu para quem gosta muito da área e quiser se dedicar mais, é a questão dos autistas, né? Então, quem quiser se especializar, eu, particularmente, é uma área que eu não curto, tá? Dentro da neuro, tem coisas que eu também não é minha praia, assim. Tanto é que eu fiz um post no Instagram outro dia, eu tenho muita dificuldade com autismo. E num sentido, assim, de reconhecer o que a gente é mais frágil também, né? A gente não precisa ser o cara, ser bom em tudo. Não, tem coisas que você curte, tem coisas que você não gosta. E se não gosta, não vai estudar muito, não vai querer trabalhar com isso. Eu tenho eu gosto muito de música, né? Mas, assim, eu tenho uma intolerância, eu tenho um ouvido sensível, eu não gosto de criança gritando muito do meu lado. Como é que eu vou trabalhar com autista se eu não tolero gritos agudos e fazer de conta que não está acontecendo nada? Vou ter que usar um tampão. Então, o que acontece? O autista, hoje, ele está vindo em qualquer classe social. Então, ele está vindo dentro de famílias que podem pagar tratamento. Então, aí está um filão, nicho de mercado muito legal. E a neuro, mesmo que você não tenha uma grande formação ainda, você vai ter um domiciliar, um AVC,
né? Você vai começar a trabalhar um AVC domiciliar, você vai entrar numa PAI, e quem consegue ir se estruturando, daqui a pouco começa a entrar numa clínica de pédia, junta o dinheirinho, faz um Bobat, faz um Cabat. Eu vivo postando no Instagram as vagas, né? Tem muita clínica contratando pessoa que tem o Bobat e o Pédia Suite, por exemplo. Se tiver os dois, é emprego garantido. Sim. Né? Só que é um investimento. A gente sabe que para fazer um Bobat você tem que ter uma grana para começar. Então, faz montinho montão, sabe? Começa a atender, vender brigadeiro e ajuda a mãe, né, no pai, lá no trabalho dele, para ganhar uma mesada, sei lá, continua juntando grana. E aí atende o paciente aqui, o paciente ali, vai juntando com uma meta. E aí você vai crescendo, né? Não dá para pensar que você vai sair da faculdade com salário de 10 mil reais, né? É algo assim que é uma construção. Nem médico, nem engenheiro sai ganhando 10 mil. E o que eles ganham, eles passam às vezes 5, 7 anos investindo. Né? E hoje a fisioterapia, conversando com a Ione ontem, a gente acabou se conectando para ajustar algumas coisas aqui técnicas, e a gente estava conversando sobre isso, né? Que a fisioterapia é a área de maior crescimento hoje. Hoje, na UTI, os médicos são dependentes do fisioterapeuta para mexer no ventilador. E vocês imaginem assim, eu estou pensando, quando acabar o Covid, nós seremos idolatrados, porque a gente já está numa força que é incrível, que foi uma força construída. Se vocês pensarem que a Ione colocou aí que em 2010 começou as terapias intensivas com maior ênfase, gente, faz 10 anos só. E olha tudo que a gente conseguiu. Hoje, um Bobat, o investimento é de 12 mil reais, um curso. Tá? Tem alguns, por exemplo, né, um TeraSuite, um PediaSuite, vai gerar mais ou menos até, né, às vezes um pouco mais barato, mas você tem o investimento da roupa, da gaiola, dos equipamentos. Então, aí é um pouco mais caro, mas vale a pena, né? Claro que vale. Então, assim, igual eu coloco para os alunos, é uma terapia que você vai cobrar ali um intensivo de 4, 5, 7 mil reais, depende aí da região. Hoje, assim, a fisioterapia, né, ela padroniza muito por região, apesar de a gente ter os nossos honorários fixos, mas pelo CREFITO, então, consegue-se fazer muito, só que a gente tem que ter esse investimento. E as pessoas, uma coisa que eu queria muito falar, que eu achei que ficou muito legal na sua fala, é a questão da utilização dessas técnicas como recurso para o padrão ativo do paciente. Porque o fisioterapeuta neurológico, gente, para aplicar um Bobat, um Cabat, existe a técnica, existe a alavanca, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não faz uma força, né? Assim, que existe uma força que ela tem que... né? A gente tem que estar bem fisicamente, a gente tem que estar com um alongamento bom para a gente conseguir fazer com isso. Você consiga atender, por exemplo, 6 pacientes por dia, né? Sim, e você lá com seus 50, 55 anos, continuar ainda atendendo. Como eu falei, tem clínicas que tem que ter 2, né, por paciente, né? 2 fisioterapeutas para conseguir botar numa gaiola daquelas com marcha associada, enfim, tetraplégico, imagine. É algo assim que tem que ser feito muito em equipe, né? Por isso que eu creio, eu tenho eu sou um pouco visionária, assim. Eu acho que a gente vai ser visionário a ponto de a gente voltar a pensar no ginásio, né? Na história dos ginásios de treinamento, né? Sim. Onde eles vão entrar entram lá 6 pacientes e mais 6 terapeutas, vamos dizer, mas aí todo mundo se ajuda, que era a nossa dinâmica de estágio, lembra que a gente tinha 3 tatames num salão, mais ortostática, fez tudo num salão. Assim. E aí, assim, 5 alunos com 5 pacientes, e bora, né? Enquanto uns estavam trabalhando aqui, ajuda aqui na transferência, vai lá, larga, deixa o paciente numa postura, vai ajudar o colega na transferência, depois voltava. Ou seja, a gente trabalhar numa forma de equipe dentro do neuroatleta, né? A gente está falando ali de um neuroatleta onde ele precisa ser treinado, é óbvio, né? Que a gente tem, por exemplo, a criança é diferente, daqui a pouco ela precisa de um ambiente mais focado, é muito disperso, né? Mas aí é uma outra situação, mas se a gente for pensar na questão de grupo de trabalho, né? Que sozinho é muito difícil de atuar dentro da neuro, né? A gente, como um terapeuta em si só, né? E aí, sim, junto com multidisciplinar que te dá um feedback bacana, né? Hoje a gente tem casos, por exemplo, lá nos pacientes que eu trabalho, a gente está espaçando o tempo de botox, né?
Então, se a gente conseguir, né, aumentar a janela do Botox, é algo também que já vai ser uma vantagem para a criança, porque é menos dano lá na célula muscular, né? Sim. Então, menos Botox na vida, melhor para ela. Então, mas o que fazer ao invés do Botox? Então, existem várias situações aí envolvendo que é o fisioterapeuta que administra isso tudo, se a gente for pensar, tá? Não vai ter um outro profissional que vai assumir a coordenação dessa equipe toda, assim, o que esse paciente precisa agora? O médico, ele vê esse cara uma vez a cada 6 meses, você está todo dia com o paciente. Sim. Então, as mudanças são muito rápidas, qual órtese pôr, troca, tira, hidro agora, vai ter que ir para o cavalo, o que vai fazer agora? Isso tudo é o fisioterapeuta que precisa estar dominando e gerenciando. Sempre. Isso acaba trazendo uma sobrecarga física, emocional, se a gente não sabe. Então, quanto mais a gente lê, a gente estuda, isso fica mais leve, porque a gente vai direcionando de forma adequada, porque as pessoas, eu falo que a fisioterapia, ela é um dom, né? Você nasce com ele, você vai trabalhar, e quando você tem ele, você desenvolve, tudo flui. Né? Então, tudo fica mais leve, porque se cada paciente for uma prescrição, você sofrer ou você não atender, você vai ser complicado mesmo. Porque é uma área de muita sobrecarga por causa disso. Aí a gente volta também naquela nossa conversa, né, Lívia, que o pessoal tem que ficar muito atento e sempre pensar que nós somos 2 braços de uma alavanca, tá? Então, o paciente está de um lado, uma gangorrinha lá, o paciente está de um lado e você está do outro. A gente tem que fazer a nossa parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Porque Sim. O que acontece? A gente fica muitas vezes fazendo demais, e o paciente muito paciente ali, esperando, né? Venha nós o vosso reino. E não toma frente de um trabalho. Quarta-feira eu dei um pito, mas assim, ó, falei sério, olho a olho, falei, vem cá, quem vai conversar contigo. Aqueles tradicionais, né? Porque assim, tem 4 anos, né? PC nível 3, né? Sim. 4, 3,5, 3 anos e meio, olhei pra cara dele e falei, tu vai fazer sim, que tá agora é tu que tem que levantar a cabeça, não sou eu. Aí todo mundo fica assim, ó, lá vem a Bruxa Má do Sul, né? Mas, gente, a criança ela tem que entender que é ela que tem que participar. Agora é você, fulano, ó, tá tudo pronto aqui, agora é só tu te levantar. Não me levanta, né? Não vou, não quero. Quer brincar? Não quero brincar. Criança. Então, até a criança não entender que ela tem que assumir o movimento, aí a gente fica com dó, fica lá, assumindo um movimento para a criança, né? E aí, chega no final do dia, você não tem mais físico, porque você já atendeu 200 durante a tarde, ou seja, a gente tem que dividir isso, né? E claro, trazer para o lúdico, trazer para a brincadeira, mas eu dei o exemplo da criança, mas tem muito adulto que é assim, idoso que é assim, que entende o que está acontecendo. Por isso que a importância do trabalho junto sempre com o psicólogo, que faça, né, a questão da motivação, que é a motivação interna, que é o que vem do cara. A externa é o que a gente faz lá, de mostrar um brinquedinho e tal. Essa é a nossa parte. Claro, a gente tem que criar, tem que inventar, né, formas, né, varalzinho e tal, como é bem frisado no Bobat, né. Mas a motivação interna, aquele negócio assim, por que eu quero melhorar, é algo que tem que vir dele. E às vezes está envolvido num complexo familiar, num monte de coisa que não é mais a nossa praia. Então a gente tem que saber até onde a gente vai. Sim. Não é também sentar e chorar com o paciente, né? Medir a febre, né? Você saber o limite do paciente, o prognóstico, e sempre eu converso com os alunos, analise o contexto familiar. Hoje a gente tem ferramentas, a gente consegue isso, né? Hoje tem questionários para avaliar o affordance dentro de casa, o affordance da escola. Então, isso tem que ir para a prática clínica, né? Igual você falou, marca 8 horas até o horário. Não, mas espera aí, cadê a sua avaliação bem feita? Não é só aquela avaliação motora, é a avaliação biopsicossocial do paciente, né? Que eu acho que isso é fundamental. Sim. E, assim, além disso, se a gente for pensar, já entrando para um finalmente, assim, eu acho que, na verdade, a grande virada dos próximos anos não vai ser um método, uma técnica. Não. E sim, essa questão da gente amarrar todas as técnicas, né, de fazer o circuito, né, se fechar, sim. E todo mundo
né, trabalhar com foco no caso, né? Então, a gente vai voltar a ser generalista, na verdade. No sentido assim, o que aquele paciente precisa? Sim. Né, que antigamente o médico da família, né? Então, assim, era o médico ia o que aquela família precisa? O que aquele paciente precisa dentro daquela situação que ele está envolvido, né? Hoje, e se a gente for pensar na neuro, quando se chega com o paciente, o que aquele paciente precisa? Quais são as técnicas que ele precisa? Porque um dia lá você vai poder mandar ele para uma manipulação, por exemplo. Né? Eu mesma já estou querendo agora, acho que no final do ano agora, já estou até me inscrevendo num curso só para manipular a criança neurológica. Né? Eu vou estudar como que manipula, uma coisa que eu nunca fiz, assim, para não dizer que não mentiu, eu fiz 2 módulos de osteopatia. Acho que foi tornozelo só. Virar uma deficiência, né? Não, né? Porque nem pé equino já vai. Na verdade, assim, o que acontece? Quem gosta muito de manipular não tem a bagagem da neuro que a gente tem. Então, assim, eu vou tentar aprender um pouquinho das manipulações para poder ter as melhores respostas dentro do paciente neurológico. Então, essas pontes é o futuro. Eu só estou dando um exemplo, né? Mas, de repente, assim, você saber que o teu paciente hoje, o melhor para esse caso é hidro. Tá? E aí, ou mais ainda, vamos além, no refino dos protocolos, né? A gente vai entender que hoje esse paciente precisa só de 3 semanas de intensivo e não de 5. Com qual dados hoje, se eu te perguntar, Lívia, hoje, como que você decide se o teu paciente fica 1, 2, 3, 4, 10 semanas em intensivo? A gente não sabe. Não. A gente não tem como, assim, é como, assim, aplicar a receita, sabe? O que esse caso precisa? Até quando eu extrapolo, assim, eu reforço, eu forço, até quando? E que hora que eu dou o relief, né? Sim. Então, essa medida de treinamento, eu acho que é um pouco do futuro, né? Sem contar, lógico, né? Os treinos deambulatórios aí, e aí envolvendo junto sensorial, né? Até que ponto é uma estimulação sensorial que ele precisa? Até que ponto tá, é ficar em pé? Mas quanto tempo? Por quantas horas? Em casa, não é em casa? É investir em alguma coisa para ficar em casa ou não? Esses dados a gente está ainda muito no eu acho, né? No achismo, né? Tateando com cada caso, mas teria que desenvolver mais estratégias técnicas de que, assim, para este caso, com esta avaliação, com esses dados, teria que ser indicado isso. Acho que nos próximos anos a gente vai entrar nesse refinamento. Né? E acho que a gente descobrir isso, conseguir, o foguetinho vai subir muito. É minha opinião agora, tá? Não tá tá? Não tá na evidência. Não, mas eu acho que é uma percepção que eu tenho também. E a gente discute muito, assim, entre os professores, as áreas de cada um, o que cada um pode contribuir, né? E os alunos, o que eu sinto um pouquinho é que os alunos eles ainda são muito segmentados. Então, eles chegam lá no 7º, no 8º período, eles desmembram tudo, então eles não sabem, por exemplo, que a aula de cinesiologia ela é fundamental para a neuro. Quando a gente fala da criatividade, quando a gente fala de alguns, vamos avaliar um tônus, eles segmentam, para eles aquilo não é cinesiologia, entendeu? Quando você coloca o paciente fazer Bobat, gente, Bobat é cinésio, Cabat é cinésio. Uhum. E a neuro aplicada com uma cinesioterapia bem aplicada, ela é fantástica. Ela é fantástica. Então, assim, eu não preciso fazer um Bobat agora recém-formado, porque custa R$12.000, mas se eu souber a cinésio, eu vou matar a pau, eu vou chegar lá e meu paciente ele vai evoluir. Né? E eu tiver essa visão macro de tudo, é muito importante. E eu acho que o pessoal que está na academia aí, né, os estudantes, eles têm que absorver tudo. Né? Então, assim, às vezes aquela palestra sobre terapia manual, fala, nossa, eu nunca vou trabalhar com isso. Primeiro, nunca diga nunca, né? E segundo, alguma coisa que aquela pessoa vai falar vai servir para você. Sim. Né? Então, acho super importante. E eu lembro bem também disso quando eu cheguei. É bom contar as mancadas que a gente dá na vida, né, também, porque daí a pessoa se sente mais... todo mundo é ser humano, né? E 2 coisas que eu nunca vou esquecer. Primeiro, que eu fiz, acho que 2 ou 3 vezes a prova para o SARA.
porque eu achava que, eu amo neuro, eu tenho que trabalhar no Hospital Sara, né? Minha meta era entrar para o Hospital Sara. E assim, a primeira coisa, eu lembro de uma colega, e a gente sentou, a gente debulhou aquele machado. A gente estudou tudo. Todas as vias decoramos, fizemos esquemas, estudamos tudo. Só que a gente foi tão idiotinha que a gente não viu que não era, assim, não é porque era no Sara que ia cair só neuro. E as outras áreas a gente não tinha estudado. Olha, olha a furada, né? Chegou lá na área, primeiro que eu abro, assim, porque é eletro, não sei o quê, do ON. E eu, que ON? Como assim? Eletroterapia? Aí começou. Porque no pneu, não sei o quê. Eu, que pneu? Eu nem abri o livro de pneu. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas adivinha, né? Só tomei, né? Não passamos nem perto da prova. A segunda situação, tá, a primeira essa, a segunda não estou me lembrando agora. Mas, enfim, são coisas assim que você acha, né, que aquilo é a área, e aí você vai estudando, se preparando para aquilo, achando que é o bambambam, e na verdade não é. Então, na verdade, estudar tudo é a base, né? E assim, a segunda foi quando eu cheguei também no Bobat, achando, não, agora é controle motor, controle motor, controle motor. Chegou lá, a primeira coisa, planos de movimento, acho que é a primeira aula. Plano sagital. E eu, meu Deus, anatomia, primeira aula de anatomia, a posição anatômica, né? E eu assim, ai, gente, achei que eu ia estudar neuro, né? E não é, tem que estudar toda a biomecânica para poder estruturar. E é a base, é a base. Quando você perde isso de vista, a questão desde assim, de ligamento, de saber um pouquinho dos tendões, fáscias, tudo isso precisa saber. Na minha mentoria, eu lembro que também é um pouco de quebra de paradigma. As alunas chegam também achando que só vão estudar neuro, né? E aí eu chego e falo assim, muitas vezes o corpo está bloqueado, né? Num sistema biomecânico bloqueado. Não é que ele tem alteração neurológica para aquele movimento. Sim. Uma porção do movimento pode estar bloqueado articularmente. Se você desbloquear, ele vai ter condições neurológicas de fazer o movimento. E isso é impactante, né, Lívia? Porque muitos, né, se formam achando sempre que se é neuro, ou seja, como se não tivesse um sistema músculo-esquelético associado. E não é bem isso, né? As coisas estão bem bonitas. Os alunos falam assim, mas é porque a marcha está ruim, professora, está com rotação interna. Eu olho, e você? Não, está valendo o quadril, mas e o pé? O pé está interferindo na biomecânica, né? Você viu a mobilização da torácica, como é que tá? Não, professora, não vi. Como é que você quer trabalhar uma marcha, uma postura, sem olhar o todo, sem olhar articulações que vão estar interligadas, né? Isso é muito bom. Por isso que a neuro é tão linda, gente. Porque se deixar, vocês se perdem, fica até meia-noite aqui falando. Junto a fome com a vontade de comer. Ai, Senhor, alguém para essas mulheres. Eu não sei mais o que esse povo precisa saber, conversar, enfim. Então... Acho que é muito bom isso, foi muito bom, acho que uma conversa bem tranquila, acho de entendimento, acho que, né, se alguém ficou alguma dúvida, peça para mim depois, mas eu acho que foi uma coisa para vocês realmente saberem onde vocês estão pisando, e talvez essa linha do tempo, a Ione colocou muito bem aí da neuro, mas acho que ela vale um pouco para orto, ela vale um pouco para urogineco, porque tudo está indo para essa linhagem de funcionalidade, de autopercepção corporal, né? Então, acho que isso é uma visão muito da físio hoje. Então, o treinamento funcional mesmo, né? Nas academias. Exatamente. O que é treinamento funcional? Isso aí vem da neuro. Né? Então, quem que foi o primeiro que falou em treino funcional? Pelo amor de Deus, foi o casal Boa. Então, é algo assim que está vindo com uma grande novidade, mas que, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Que veio das bases. Outra coisa, Lívia, assim, tem algumas aulas no canal do YouTube, né? Não sei se o pessoal já está sabendo, mas Neuro Revolution by Ione Marcelo, né? Lá tem algumas aulinhas também de marcha. Seguem lá. A gente tentou gravar, mas vai melhorar, tá? Eu estou começando ainda, porque é muita novidade tecnológica, às vezes a prof que não consegue acompanhar, meu filho de 11 anos sabe mais do que eu,
mas aí tem que ter a luz, o microfone direitinho, aí às vezes eu vou gravar num salvo, eu só faço confusão, mas eu tô aprendendo. E aí a gente vai estar evoluindo nisso tudo. Também eles podem me mandar direct, tá? Eles podem me mandar mensagens, eu vou estar respondendo com o maior prazer. Se identifica, né? Fala que é da UDC, que assistiu a minha palestra, e aí a gente vai trocando figurinha numa boa. O que eu puder, né? Ótimo, e vai ter bastante. Nós temos 285 pessoas assistindo a gente agora. Uau! Que bacana! Nossa, que delícia! Eu nem tinha noção, achei que ia ser 2, 3 só. Não, tem bastante. Tá bom, querida? Muito obrigada pelo aceite. Muito, muito bom revê-la. E vamos manter contato, né? Essa vida louca da gente faz a gente se distanciar tanto. Não, mas olha, o prazer foi todo meu, Lívia. Contem comigo sempre, tudo que eu puder, tá? Colaborando com vocês. Vai ser sempre um prazer. E é imensamente te rever, enfim, matar a saudade. Eu, assim, é até. Assim, a gente, como você falou, é uma vida louca e a gente às vezes perde, né, a noção de quanto a gente é importante para a vida do outro, né? Eu sempre falo assim, como para encerrar, assim, meio Pequeno Príncipe, né? A gente é super responsável por aqueles que a gente cativa, né? Então, no momento que a gente está revendo aqui e retomando, né, um presencial, assim, desse jeito ao vivo, né, de tela, acho que, assim, para mim está sendo muito gratificante podendo estar compensando, né, o que você representa também para mim, para minha vida profissional, para tudo que eu sempre fui como prof, assim, me rejuvenesce, né? Me faz lembrar o 2003, me faz lembrar tudo que a gente passou em sala de aula e enfim, é muito bacana, é uma sensação muito boa mesmo. Muito, muito obrigada. Lembra mesmo. E ela é brava, viu, gente? Assim, ela eu tenho cara de fazer. Sabe que eu falo que agora na mentoria, mas eu falo, a mentoria está sendo maravilhosa, Lívia, sabe por quê? Porque eu não preciso dar nota. Eu só ensino a parte boa, depois os alunos me pagam, e aí o resto, o que vai acontecer aí, não é mais problema meu. Olha que delícia. Mas, na verdade, a gente dá aquela orientação, só que não tem aquele peso, né, da avaliação, de você dar lá nota, justificar por que foi 8 e não foi 9, né? Que tem aluno que vinha brigar com a gente porque não tirou 10. Então, é um peso que ele subtrai na mentoria. Mas a gente faz a questão da docência de uma forma muito, muito gostosa, muito bom mesmo. Com certeza. Muito obrigada por tudo, pela paciência em terem me ouvido, e que estamos aí, né? Para o que precisarem. Obrigada, gente, viu? Um abraço bem grande, um abraço no João. Ai, obrigada. Será entregue muitos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau.